chance de dar certo. Começando no primeiro ponto, a realização de um referendo supervisionado pela ONU nas áreas sob ocupação russa. Esse ponto praticamente legitima ações ofensivas envolvendo invasões e anexações. Basicamente, seria ok invadir um outro país, desde que, após a guerra, a destruição e a morte de milhares de civis e militares, fosse feito um referendo supervisionado pela ONU nas áreas devastadas e ocupadas pelo invasor. E além disso, esse ponto viola o princípio da autodeterminação dos povos. É importante lembrar que em 1991, durante o processo de independência ucraniana, o governo ucraniano fez um referendo em todo o país. Um referendo para determinar se era da vontade popular que o país se tornasse independente. E a resposta a favor do sim foi avassaladora, demonstrando claramente que o desejo dos ucranianos, inclusive e principalmente nas áreas atualmente sob ocupação russa, era que permanecessem unidos debaixo da bandeira ucraniana. O princípio da autodeterminação dos povos não significa que devem ser feitos referendos de ano em ano até sair o resultado desejado por um dos lados. Foi feito um referendo em 1991, um processo eleitoral livre, aberto e supervisionado por entidades estrangeiras que comprovaram a sua legitimidade. E naquele momento, os ucranianos, a esmagadora maioria deles, confirmaram o desejo de continuarem sendo ucranianos. A Rússia não pode agora invadir um pedaço da Ucrânia e obrigar a realização de um referendo não supervisionado e ilegal, envolvendo votações abertas sob a mira de um fuzil, e dizer que esse referendo anula o anterior, só porque agora aquele território está sob ocupação militar russa. Isso é uma clara e flagrante violação da integridade e da independência política de um Estado, com a ONU dizendo claramente no seu artigo 2 da sua Carta de Fundação que isso é ilegal e que por isso não pode ser reconhecido internacionalmente. Ainda no primeiro ponto, Musk diz que a Rússia deveria sair caso esse outro referendo da ONU indicasse que a população quer se manter ucraniana. Vladimir Putin invadiu um país, matou civis e militares ucranianos e milhares de militares russos morreram nessa invasão. Quem, em sã consciência, pode garantir que Putin aceitará abandonar essas regiões só porque um referendo da ONU o disse para fazer? Com relação ao segundo ponto envolvendo o fim da demanda ucraniana sobre a posse da Crimeia, Musk diz que como a região fez parte da Rússia até Khrushchev transferi-la para a Ucrânia em 1954, essa região deveria ser mesmo russa. Essa sugestão viola frontalmente todas as leis internacionais que regem questões de soberania. Para Musk, se um país deteve uma determinada região no passado por mais tempo do que o seu atual proprietário, esse país pode invadir e tomar essa região à força. Se essa sugestão de Musk virasse lei internacional, o mundo mergulharia no caos completo, com guerras se espalhando em praticamente todos os continentes. Com o Brasil, um país que também se envolveu em muitas alterações territoriais no passado, podendo se ver envolvido em guerras e conflitos fronteiriços terríveis. O terceiro ponto é uma consequência do segundo e, basicamente, refletiria o status de uma Ucrânia vassala à Rússia, sendo inclusive obrigada a fornecer água para o invasor. O quarto ponto de uma Ucrânia neutra, ou seja, uma Ucrânia proibida de procurar se aliar internacionalmente com outras nações para aumentar a sua defesa, é a receita certa e garantida para uma nova invasão russa em 10 ou no máximo 15 anos. Se a Ucrânia fizesse tudo aquilo que Musk sugeriu, o país resultante, além de perder territórios, estaria reduzido a uma posição de vassalo russo, proibido até mesmo de procurar aprimorar a sua própria defesa através de parcerias internacionais. Mais tarde, Musk tentou corrigir, lançando outra votação que só piorou ainda mais tudo.
perguntando então se a vontade popular daqueles que vivem em Donbás e na Crimeia não deveria decidir se eles são parte integrante da Rússia ou da Ucrânia. Sim, com certeza a vontade popular de quem vive ali deve decidir isso. E isso já foi feito em 1991, no tal referendo que eu citei no início do vídeo. Fazer outro referendo agora, porque a Rússia violou a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, seria, como eu disse no início, legitimar e até mesmo incentivar invasões de países mais poderosos sobre países mais fracos. Elon Musk é um gênio em muitas áreas, quanto a isso não há dúvida nenhuma, mas, em termos de geopolítica, provou ser justamente o oposto disso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. Clique no link aqui na descrição e se mantenha sempre muito bem informado. Eu indico Desconsolidine Proteção Completa a mais. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios. Eu quero que meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios que só Desconsolidine Proteção Completa a mais pode oferecer. Ei, se A tu botar, trabalha a com botar. programação trocada esse negócio A do botar ponto comercial. eletricidade, esse recado é pra tu. Com a remessa você pode. Gente, vamos lá. O Bolsonaro ele está desesperado com o resultado de domingo. Porque não foi somente um resultado frustrante para ele, que esperava ter 60% dos votos, mas foi um resultado matematicamente ruim, porque o Lula precisa de apenas 1,5% dos votos para ser o futuro presidente do país. A distância que o Bolsonaro tem que percorrer é muito maior do que a distância do Lula. E é claro que os bolsonaristas vão começar no desespero a levantar mentiras, que já estão sendo desmentidas. Agora, a esquerda não pode entrar nessa pilha, porque se começar a entrar, aí é o passaporte para levar. Mas na sua opinião, o resultado de Bolsonaro foi ruim? Você sente esse desespero por parte dele? E se você gosta de ver Bolsonaro desesperado, deixa o seu like e também Dá o like, se dá o inscreva no like. canal. E eu tô falando isso porque hoje eu vi uma mobilização imensa da esquerda em uma rede social para desmentir um vídeo de um rapaz com a camisa do Lula falando que ele é um suposto adorador do Lúcio. O Lúcio é aquele cara que mora embaixo da terra, que tem chifres e tridente e um rabinho. Você sabe o que eu tô falando. E aí ele falou... O que é aquela religião, aquela tranqueira de maçonaria? Na verdade, ele era um bolsonarista. É ruim? Não é religião, não. É o quê? Se mascarando, cara. Não é uma espécie de uma... Os marginais? Vale a pena Não. perder tempo O nisso. Bolsonaro é mais. Porque, Ele assim, tá a num depender negócio da desse, força tem das uns trevas, vídeos conhece a aí. Força das Trevas aqui? Maçom. Essa daqui, a depender... Maçonaria. Você Uma pode fazer irmandade. quem ele mandar. É. Tem uma Tem gente viadagem, de poder de persuasão. LGBT mais que essa, não sei lá o que Isso, é. ele é da Irmandade. É, Ele é. mas- Outra coisa, Ele é desse mandaram troço aí. circular um vídeo aí do Bolsonaro fazendo um discurso em uma loja maçônica. Aí. Oh, agora Não o é grande Bolsonaro porcaria. fazendo Aí, discurso ó. maçônica, como se isso fosse reverter algum voto de apoiador religioso. Não vai. Não é assim que as coisas vão acontecer. Para a esquerda Isso não é religião, vencer, ela precisa apresentar pautas Seus concretas fanáticos, e né? não cair nessa pilha bolsonarista. Porque é óbvio, pessoal, que isso é amplamente conhecido. Que em épocas de disputa, os políticos, os candidatos, eles vão até lojas maçônicas fazerem seus discursos e pedirem voto. E os religiosos sabem a respeito disso do Bolsonaro. Isso já está computado. Que Isso religião já que é, todo vota não é mais religião, não. Bolsonaro. Não é assim Irmandade. que a esquerda vai conseguir reverter votos ou dar a vitória ao Lula. Porque esse apoiador tem pautas concretas. A esquerda, para combater Bolsonaro, tem que combater com pautas concretas, não com essas bobagens. E o que são pautas